Várias vezes você vê gente defendendo imprimir dinheiro que não vai dar nada, e várias vezes você vê pessoas que realmente entendem de economia falando isso vai dar errado, e na prática, inflação é um imposto, ou existe um imposto inflacionário. Isso geralmente você tem que explicar teoricamente, porque você está falando assim, ó, se você fizer vai dar errado por isso, 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 que fica meio porra de fazer. Mas como a gente teve inflação nos Estados Unidos agora por consequência de basicamente impressão de moeda, a gente consegue ver quase em tempo real o fenômeno do imposto inflacionário sendo cobrado de pessoas mais simples nos Estados Unidos e sendo pago para quem recebeu esse dinheiro impresso. Vamos lá. Então, quer ver o imposto inflacionário? Tá esse gráfico aqui na tela para você. Ele é o quê? Ele é Real Average Early Earnings Year on Year. Y é o resumido para Year on Year. O que isso significa? Então, é ganhos reais, rendimentos, ganhos, salários, quanto dinheiro em média as pessoas estão ganhando nos Estados Unidos por semana. E o real significa o quanto está crescendo ou encolhendo menos a inflação. Então tá, você pode ter aumentos de salário e tudo mais, mas quanto que a inflação está subindo? Quando a gente desconta isso do quanto a sua renda semanal média está andando para frente ou para trás, o que está acontecendo com quanto as pessoas estão ganhando? Isso aqui é ano a ano, year on year. Então é essa semana de hoje em relação a essa mesma semana ano passado, ok? Então, o que a gente vê? Você vê claramente que teve uma porrada para cima e a porrada para baixo. Antes você tinha o crescimento que era antes do Covid, antes das políticas de impressão de moeda e tudo mais, e já dava para ver claramente ali que estava tendo uma desaceleração. Fim de 2018 ali teve uma volta de reimpressão de moeda nos Estados Unidos e tudo mais, teve uma rebolhada, mas isso foi fraquejando ao longo de 2019, assim, meio para fim de 2019 já dava para ver que tinha alguma coisa errada na economia americana e esses dados começam a apontar. Só ele fala, tá. Aí acontece o Covid. Quando acontece o Covid, o governo americano tomou medidas que no fim das contas são, na prática, impressão de moeda. Então vamos gastar com mais um monte de coisa. Como é que a gente vai pagar isso? O governo emite títulos de dívida, o Banco Central imprime dinheiro, compra esses títulos, bota no caixa do governo federal e fica no Banco Central os títulos de dívida aí do governo, então a gente meio que deve pra gente mesmo, qualquer coisa a gente cancela isso aqui, sei lá, e a gente jura que um dia a gente vai desfazer isso e vai tirar a liquidez aí, a gente resolve, confia que um dia a gente vai resolver isso aí, tá? Confia no pai, quem discorda é fascista. Então, na prática, isso é impressão de moeda. E isso gerou uma expansão de base monetária muito forte. Inclusive, você consegue ver aqui também, tem o gráfico na tela, a expansão de base monetária M0, que é a base mais simples, dos Estados Unidos foi bem grosseira nessa época. E isso foi distribuído para empresas, isso foi distribuído para pessoas, isso foi... Porque todo mundo lembra dos cheques de estímulo, mas muita gente não lembra que teve programa para dar crédito barato pra caramba ou salvar a empresa, porque vai que os caras vão ter que demitir porque o governo resolveu fechar tudo. Então muito disso foi direcionado para empresas, muito disso foi direcionado para gente rica, foi uma metralhadora bem ampla. Não foi igualzinho para todo mundo. Okay? Então muita gente rica recebeu essa grana aqui, não foi uma distribuição muito bonitinha. E é o que acontece. As consequências disso são que, passado um tempo, o dinheiro circula pela economia, perde valor em relação ao que tinha antes, porque agora tem mais dele, oferta e demanda básica, e a inflação começa a roer. E isso é engraçado porque se você vê o que o Banco Central e economistas estavam falando na época, eles estavam falando, não vai dar nada, não vai dar nada. A inflação começou a subir, eles falaram, não, é só temporário, escuta, sério isso aqui? Ela foi para 8%, 9%, e aí acontece a conta, que é a segunda, aliás, a terceira parte do gráfico, né? A primeira é como era antes, a segunda é o Covid, e a terceira é você tem um encolhimento de salários. Então antes você tinha, tá subindo aí 5% real, mas é porque salários subiram? Não, é earnings. Então, isso aqui inclui todos os repasses que o governo fez para todo mundo, os cheques que ele mandou e tudo mais. Então, de repente, todo mundo tá ganhando mais dinheiro. Tá, beleza. Aí vem a inflação, os preços de tudo começam a subir pra caramba e os salários, por mais que eles subam nominalmente, por mais que o valorzinho, númerozinho deles suba, eles não vencem a inflação.
Então, os salários de pessoas começam a, em termos reais, encolher. Então, essas pessoas começam a ganhar menos dinheiro e este é o imposto inflacionário. As pessoas estão pagando agora em perda de salário, então elas estão deixando de ganhar, não é que você está pagando, não é que você tem no seu caixa perdendo. Não está entrando no seu, você está numa perda para compensar esse imposto ao longo do tempo de o que outras pessoas ganharam no passado. Aí você pode até falar, mas Rafael, mas pera. Ó, não sei fazer as contas bonitinhas dos números, mas assim, se a gente olhar para a área de um e olhar para a área do outro, tá meio igual. Será que não empatou? É meio que dando a mesma? Porque o pessoal ganhou mais antes, toma umas cachaças, e agora tá com umas ressaca. No fim das contas, será que não fechou? Duas coisas a entender aí. Primeiro, a gente ainda não viu a totalidade de o que é esse corte real que as pessoas estão tendo no salário delas. Então a gente não sabe o quanto isso vai durar. Isso pode durar alguns anos aí. Mas segundo, o ponto mais importante a entender aqui é uma coisa que eu lembro do Thomas Sowell falando. Falava, cara, você tem que ter cuidado com esses tipos de estatística, porque se eu digo pra você que, por exemplo, uma pessoa é atropelada toda hora em Nova York, a cada uma hora uma pessoa é atropelada em Nova York, você não vai pensar assim, pô, mas o cara não aprende a atropelado toda hora. Não, você vai falar, são pessoas diferentes. A mesma coisa aqui. As pessoas que receberam esses ganhos ao longo do Covid, dos lockdowns, e conseguiram com isso ter um patamar de consumo temporariamente mais alto, não são as mesmas pessoas que estão tomando cortes agora. Isso porque o dinheiro se espalha na economia de uma forma não homogênea. Se você quiser ser super nerdão no termo, isso aqui é o que economistas escola austríaca chamam de não neutralidade da moeda. Então ela não entra na economia. Quando você imprime dinheiro, não vai todo mundo ganhar exatamente a mesma quantidade de dinheiro na conta bancária deles. Ou proporcional à renda deles, ou proporcional ao patrimônio deles. Não vai ser. Vai entrar por um ponto. Então o que vai acontecer? Você vai ter passinhos a seguir. Quem receber esse dinheiro primeiro está recebendo novo dinheiro, então agora é mais rico, né? Num patamar de preços igual ao anterior. Então ele vai ter mais poder de compra. Ele vai conseguir comprar mais coisas que estão no mercado. E isso vai reduzir o estoque das coisas. Vai ter. Depois tem vários outros problemas que tiveram depois do Covid, que foi tipo os problemas de logística e tudo mais, mas excetuando isso, assim, pra gente entender a situação aqui. Esse cara vai ter mais poder de compra, vai reduzir os estoques, preços vão subir. Ah, mas pô, quem vendeu para ele ganhou esse dinheiro. Beleza, esse é o segundo recebedor. O primeiro é quem recebeu o dinheiro quentinho na imprensa, ainda quentinho ali. O segundo é... Da imprensa, não. Da impressora. Nossa. Eu pensei press e traduzi errado, desculpa. Você tem o primeiro, o segundo recebedor é quem vendeu para esse cara. Esse cara também vai ter uma graninha. Claro, ele vai pegar preços um pouquinho mais altos por causa do primeiro recebedor. Tá, mas beleza. E quem vende para esse cara? É o terceiro e tudo mais. Vai chegar algum ponto em que as pessoas que estão recebendo esse dinheiro estão encontrando um nível de preços um pouco mais elevado, mas esse novo dinheiro meio que empata. Esse é o neutro, digamos assim. Dali pra frente é só vala. Dali pra frente é só prejuízo. Quem receber pra frente tá recebendo uma graninha a mais? Teoricamente, no número sim. Agora, o preço que ele encontra quando ele vai comprar as coisas é muito maior. Então, na prática, ele recebeu um corte. Ele é o primeiro pagador de imposto. O último cara a receber, porque vai necessariamente ter o último, é o cara que pagou a maior festa possível. E é importante reconhecer que essas pessoas são diferentes. Quem que foram os primeiros recebedores? Volto para o que eu falei lá atrás de... Para quem que foi esse dinheiro do Covid? Teve os cheques que foi para todo mundo. Tá, até aí beleza. Mas teve programas, por exemplo, de dar dinheiro para empresas. Então, quem tá recebendo são pessoas mais ricas. Teve muito desses cheques também que foram mandados para as pessoas, que daí muita gente falou, cara, vou tacar na bolsa. E eu lembro disso, inclusive, em 2020 e 2021, cara, foi porque a galera lembra assim, pô, o Bitcoin voou pra caramba e tudo mais. Sim, mas, cara, a bolsa no todo tinha empresas voando de valorização com nenhuma lógica. Nada. Quer ver um exemplo até um pouco incômodo? A Nubank fez IPO durante esse processo. Tinha um monte de gente com um monte de dinheiro novo. Aí eles foram lá, abriram o capital da empresa, pegaram a puta grana de investidores de mercado, botaram pra dentro da empresa e hoje a Nubank vale muito menos do que valia quando abriu. Outro exemplo maluco que aconteceu foi um cara que ficou famoso em YouTube, em Twitch, etc., por, não, eu sou um investidor gênio, porque tudo tava subindo e tudo mais, então vamos escolher um negócio pra comprar aqui. Aí ele pegava um saco de letrinhas, puxava 3 letrinhas, isso dava a sigla de uma empresa e ele comprava aquilo.
Então muita gente foi lá e fez um monte de investimento maluco pra caramba em mercado porque simplesmente tinha dinheiro sobrando. Pra quem que esse dinheiro foi? Pra quem tava vendendo. Pra todo comprador de uma ação tem um vendedor. Então teve muita gente que vendeu na alta pra esses caras e farmou todo o dinheiro dessa galera, coletou todo o dinheiro dessa galera. E o que aconteceu no fim das contas, né? 1 ano, 2 depois? Essas ações valem muito menos, então na prática essas pessoas empobreceram, perderam patrimônio nisso, enquanto quem estava entendendo o ciclo ali estava vendendo para os caras na alta e pegou essa grana. Então é importante entender para onde foi esse fluxo. Isso aqui terminou primariamente na mão de gente simples? Não. Isso aqui terminou primariamente na mão de gente muito mais rica. E agora, quem que está pagando esse imposto? São essas pessoas? Não. Quem está pagando esses impostos, quem está pagando esse imposto inflacionário agora, são as pessoas que estão vendo os seus salários, a sua renda que já existia antes, ser roída pela inflação. Porque eles, por exemplo, não têm capacidade muito alta de negociação nos seus salários. Então vamos pensar que, um engenheiro que faz alguma coisa extremamente específica, alguém que trabalha em setor de altíssima demanda, tipo, petroleira agora. Tá, beleza. Esse pessoal consegue pedir programadores. Esses caras conseguem falar, não, mano, a inflação tá tanto que era aumento de 10%. Você vai demitir o cara? Não sei. Agora, o atendente de caixa do supermercado, pessoas que trabalham em trabalhos manuais relativamente simples, as pessoas que trabalham em trabalhos mais simples, que são mais facilmente substituíveis, que estão em alguma coisa que não tem muito mais demanda, elas vão conseguir ter poder de negociação no seu salário para subir isso? Não. Provavelmente elas só vão tomar uma porrada na cara e ter isso aqui reduzido. Outra coisa, pessoas com formação, pessoas sem formação. Pessoas com formação, pessoas formadas, mestrado, doutorado, etc., tendem a ter um desemprego muito mais baixo. Você pode puxar as estatísticas de desemprego de qualquer país, vai ser por aí. Enquanto isso, pessoas que não são formadas tendem a estar mais desempregadas, e o que acontece? Bom, a inflação está roendo e elas não têm um rendimento mensal. Então talvez alguém na casa deles tenha e está dando uma ajuda, mas essa pessoa está sem. Então ela está tomando uma porrada maior da inflação. Você consegue separar isso também por raças. Inclusive tem um gráfico na tela bem legal agora, que é o desemprego de negros, o desemprego de latinos e o desemprego de brancos nos Estados Unidos. E negros e latinos têm um desemprego maior. Então com agora a inflação pegando pra caramba, negros estão com um desemprego em torno de 5, 6%, latinos estão em 4%, brancos estão em torno de 3%. Então o que acontece? Mais negros proporcionalmente estão desempregados e vão tomar essa porrada de inflação muito mais dura na cara. Então eles vão pagar um nível maior desse imposto inflacionário. Então o que acontece? De novo, não são as mesmas pessoas recebendo e pagando. Quem recebeu foram primariamente pessoas mais ricas, pessoas que entendem, e quem conseguiu segurar esse dinheiro foram pessoas que têm mais noção de como se proteger da inflação, de como saber aonde comprar, onde vender para não entregar ganhos em mercados por aí. São pessoas que estão mais formadas ou que vão trabalhar nas indústrias, nas empresas que foram beneficiadas por esses aumentos. São pessoas que conseguiram fazer abertura de capital nesse período e captar essa grana que estava voando por aí. E quem pagou isso são, primariamente, tende a ser muito mais, pessoas mais simples, pessoas mais marginalizadas, pessoas que tiveram menos sorte na vida, menos condições, que vão acabar pagando essa conta, o que resulta em, na prática, um imposto no pobre pro rico. Isso aqui é o efeito de inflação e você consegue ver isso nos rendimentos mensais das pessoas. Eu espero que isso tenha sido educativo para vocês. E claro, aí se você quer entender alguma coisa, me dá alguma coisa que pode se proteger de inflação aí, estuda Bitcoin, cara. Estuda isso, porque isso, o que é Bitcoin? É um dinheiro que você não pode imprimir mais do que uma certa quantidade. Parte da mineração hoje cria um pouquinho de moeda, mas o ponto é, a maior parte já foi minerado, e quando você bate num cap de quase 21 milhões de moedas ali, não tem mais o que fazer, não tem mais como criar dinheiro, e isso aí preserva o seu valor. Se você comparar contra a inflação, ele teve um resultado muito legal, é muito importante você entender isso. Então eu vou colocar uma sugestão de leitura aqui na descrição para você, que é um livro do Saif Economist, que é o Padrão Bitcoin, que ele não só explica toda essa parte de imposto inflacionário, mas também coloca como Bitcoin a resposta. E se você quiser comprar Bitcoin, já sabe, é na Bitpreço. Bitpreço é um patrocinador aqui do canal. E o que eles fazem é que eles são basicamente uma decolar de exchanges. Então eles acessam diferentes bolsas, diferentes pessoas que estão comprando e vendendo, garantindo que quando você vai fazer uma compra ou venda, eles conseguem pegar o melhor preço em cada uma delas. Então eles te dão uma liquidez muito maior e, por definição, vai te dar o melhor preço do mercado.
Então, se você quiser comprar ou vender, vá lá na Bitpreço, o link deles vai estar na descrição também. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.